Bom dia, meu irmão, graça e paz, que Deus te abençoe. Mais um dia que o Senhor nos fez, mais um dia que nós podemos louvá-lo, agradecê-lo e estar na presença dele. Uma palavra para o dia de hoje está em Mateus capítulo 5, no versículo 48. Diz assim: Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus está ali dando um sermão do monte, um sermão muito conhecido na Bíblia, e ele pede perfeição. Ele está falando ali de amar o próximo e ele pede perfeição. Mas claro que durante a nossa caminhada nós vamos tropeçar, nós vamos fraquejar e às vezes pensar mal de um irmão e às vezes lançar uma palavra errada e às vezes nós vamos falhar com aqueles que estão ao nosso lado. Enquanto nós estivermos aqui, nós sempre vamos falhar em alguma coisa, Nós estamos buscando a santificação, nós estamos buscando cada dia melhorar, cada dia parecer mais com seu Filho Jesus Cristo, mas mesmo depois de tantos anos, a gente ainda vamos ver errando um pouquinho aqui, errando um pouquinho ali. Lógico que o crescimento, se nós meditarmos na palavra, se nós navegarmos na oração todos os dias, esse crescimento vai aumentando cada dia mais. Mas nós sempre iremos errar. Enquanto estivermos aqui nesse corpo, nessa vida, nós sempre iremos errar. E essa é a graça do Evangelho, literalmente a graça, Não só graça de algo bom, Porque a gente fala graça e aí vem algo bom na mente, mas não só essa graça, mas a graça da misericórdia do Senhor. Por isso a necessidade que Jesus falou para nós orarmos pedindo perdão. Quando Jesus ora o Pai Nosso, não é para a gente ficar repetindo o Pai Nosso, assim como os católicos fazem, Não é ali uma repetição. Jesus, ele ora o Pai Nosso e ele fala, não quero que vocês repitam isso, ficar repetindo a mesma palavra. No final do versículo, no final da oração do Pai Nosso, ele fala, eu estou dando um exemplo de oração. E nesse exemplo de oração, Jesus fala que nós temos que pedir perdão a Deus todos os dias, porque nós sempre erramos, nós sempre fraquejamos, nós sempre fracassamos. E essa é a graça do Evangelho, a misericórdia de Deus, porque mesmo nós sendo tão errantes, nós sendo tão falhos, Deus ainda nos aceita, mas Ele quer esse desenvolvimento a cada dia. Martinho Lutero, ele era um monge católico e ele ficava se flagelando, ele ficava se maltratando, porque quando ele lia a palavra, ele não conseguia, ele lia ali as escrituras e ele não conseguia cumprir aquilo ali, ele não conseguia cumprir o que estava escrito. Então ele ficava se maltratando ele mesmo e se perguntando se Deus era com ele, e ficava muito angustiado e triste porque ele não conseguia cumprir o que estava escrito. Até que ele examina as escrituras, ele vai para as escrituras e Deus dá uma palavra para ele dizendo que o justo viverá pela fé. E através dessa palavra ele sai e começa a pregar, a Igreja Católica está fazendo algumas coisas aqui que não está certo. A Igreja Católica está pregando algumas coisas fora das Escrituras. E essa palavra que Martinho Lutero, que Deus dá para Martinho Lutero, trouxe alívio no coração dele, trouxe paz, porque ele entendeu que mesmo que nós nos esforcemos tanto, mesmo que nós venhamos a almejar a perfeição, mesmo que nós queremos a perfeição por completo, jamais nós poderemos alcançá-la enquanto estivermos aqui nesse corpo. E por isso veio a graça, a misericórdia de Deus. Quando Ele dá o seu Filho para nós como sacrifício na cruz, Ele está saciando essa justiça de Deus. A justiça de Deus, ela pede a perfeição. Ela pede a perfeição daquilo que está escrito, que era para Adão cumprir, mas Adão peca. E esse pecado de Adão que vem sobre a terra impede que nós venhamos a cumprir essa perfeição que Deus quer.
mas o Filho dele, Jesus Cristo, veio e cumpriu toda essa palavra, toda essa lei com perfeição. E no final ele é dado como sacrifício para mim e para você que crê nele. E através desse sacrifício nós temos acesso a Deus. E é por isso que nós só podemos louvar e agradecer a Jesus Cristo como o único Senhor e Deus nas nossas vidas. Porque nós não podemos ser perfeitos, mas teve um que veio e teve essa perfeição e alcançou essa perfeição. E é através dele que nós nos agarramos a Deus. É através de Jesus Cristo que nós alcançamos a Deus. Todas as religiões, elas vão pedir para os seus adeptos, elas fazerem isso, fazerem aquilo. Faça isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Nós que cremos em Cristo Jesus, nós sabemos que nós temos que fazer algumas coisas na igreja, mas se nós falharmos, nós temos um advogado. Se nós falharmos, nós temos um Deus, um Pai, que está pronto a nos perdoar, que está pronto a nos receber de novo. Não foi assim com o filho pródigo? Ele pega as coisas dele, vai embora, e ele gasta tudo, e ele volta para a casa do pai querendo ser apenas um empregado. Mas o pai recebe ele de braços abertos, e ele é recebido de novo na casa do pai como filho. O apóstolo João diz: filhinhos, eu digo isso para que vocês não errem. Mas se vocês errar, vocês têm um advogado no céu. O nosso advogado é Jesus Cristo, aquele que nos defende. Ele cumpriu a lei e ele nos defende todos os dias perante a Deus. Nós devemos buscar a perfeição, mas nós sempre iremos falhar. Essa é a graça do Evangelho, a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. E se erramos, pedimos perdão, levantamos de novo, erramos de novo, pedimos perdão, levantamos de novo, e assim vamos até nós desenvolvermos um caráter que glorifica o nome do Senhor. O que nós não podemos fazer é errar e ficar prostrado, ficar no chão. Que Deus abençoe você nesse dia. Se você errou, se você praticou algo que a tua mente está te acusando, que o inimigo está acusando você, se levante. Deus tem perdão para você. Deus tem a misericórdia dele para você. Se esse dia iniciou sobre tua vida, é porque Deus teve uma misericórdia. A graça de Deus alcançou você. As misericórdias do Senhor se renovaram a cada manhã sobre sua vida. A essa manhã sobre sua vida. E é um motivo a mais para você se reerguer, pedir perdão pelo que fez e voltar para a caminhada, voltar a combater o bom combate. Se você está vivo, se você está respirando, tem fôlego de vida em você e você precisa crer que Deus tem um perdão para você. Embora a tua mente te condene, embora a tua mente te acuse pelas coisas que você fez, Deus tem perdão. Larga tudo e venha para Cristo. Larga tudo, larga o pecado, larga a imoralidade e peça perdão a Deus e comece de novo. Tenha um bom dia, Deus te abençoe, que essa palavra tenha chegado ao teu coração e que você renove a sua mente, renove as suas práticas e seja feliz em Cristo. Deus te abençoe e tenha um bom dia.